Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele agora, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualize então para a gente as prioridades da agenda da Rosa Riscala nessa segunda. Bom dia, Débora. Boa semana. Semana começa tranquila aqui lá fora, nos mercados aí devido ao feriado do Dia do Trabalho lá nos Estados Unidos, o que deixa a Wall Street fechada hoje e deve reduzir a liquidez nos mercados domésticos, né, por aqui. Mas a tranquilidade dessa segunda-feira, de agenda vazia e mercado morno, não é o retrato da semana aí que promete indicadores importantes de emprego lá nos Estados Unidos, de atividade econômica aqui no Brasil e principalmente muita agitação em Brasília, né, Débora? É, A agenda lá fora, né, nos próximos dias aí vai ser decisiva aí para sacramentar as apostas de corte nos juros americanos pelo Fed na sua próxima reunião, no dia 17, e talvez cravar até os próximos passos. Teremos dados de empregos relevantes nos Estados Unidos, aí incluindo o payroll, né, o payroll de agosto, que sai na sexta-feira. Depois da surpresa com o relatório de julho, que assustou aí com a criação de apenas 73 mil vagas, bem abaixo da expectativa que era de 110 mil, e além da revisão para baixo dos números de maio e junho, esse dado de agosto aí vai ser monitorado aí com muita atenção pelos investidores, porque se continuar fraco, pode justificar aí a aceleração do ritmo de afrouxamento monetário por lá, levando o Fed a fazer 3 cortes de juros já nesse ano. Antes do payroll, né, serão divulgados na quarta-feira o relatório Jones, né, que vai mostrar as vagas em aberto nos Estados Unidos em julho, e na quinta-feira sai a pesquisa ADP, aí, com o número de empregos criados pelo setor privado em agosto. A agenda nos Estados Unidos ainda tem o livro bege na quarta-feira e indicadores de atividade, né, os PMIs industrial, que sai amanhã, e de serviços na quinta-feira. E por falar em PMIs, né, saíram na madrugada de hoje aí os dados dos países da Europa e da Ásia. PMI industrial da zona do euro subiu de 49,8 pontos em julho para 50,7 em agosto, na leitura final desse indicador, dentro do consenso dos um pouco melhor que o consenso dos analistas, melhor dizendo, que era de 50,5. Na China, o PMI industrial, medido pela S&P, subiu de 49,5 em julho para 50,5 em agosto. O mesmo indicador, medido pelo governo chinês, passou de 49,3 para 49,4, aí abaixo da expectativa do mercado, que era de 49,5, e apontou aí que a atividade econômica ainda está em contração na China. No Japão, o PMI industrial subiu de 48,9 para 49,7 nessa passagem de julho para agosto. Ainda que tenha apontado essa melhora, o indicador também abaixo de 50 indica contração de atividade no Japão. Aqui no Brasil, a agenda está praticamente vazia hoje, vamos ter só esse PMI industrial de agosto, que vai sair às 10 da manhã, mas amanhã temos o PIB do segundo trimestre, aí, que pode ajustar as apostas quanto ao rumo da política monetária. A expectativa é de desaceleração da economia, refletindo aí a política monetária restritiva, né, com o fato da taxa Selic estar em 15% ao ano. Na quarta-feira, será divulgado o primeiro dado de atividade econômica do terceiro trimestre, vai sair a produção industrial de julho, e na quinta é a vez da balança comercial de agosto, e na sexta, fechando a semana, temos produção e vendas de veículos em agosto, Débora. é isso. E, Theo, vamos lá, né? Porque em Brasília o dia hoje tá bastante calmo, mas é uma calmaria, né? Com data e hora para acabar, já que a gente tem o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro acontecendo, começando a acontecer já nessa terça-feira, inclusive durante todo o final de semana, um forte esquema de segurança já começou a ser montado ali na região, e aí isso deve agitar bastante a política e o mercado segue bem atento, né? Com certeza, né? O mercado vai passar aí a semana com um olho no julgamento e o outro na rede social de Donald Trump, Débora, né? O que gera maior apreensão aí para os investidores é a possibilidade de Trump reagir a uma eventual condenação de Bolsonaro com novas sanções tanto contra autoridades do STF quanto do próprio governo brasileiro. Integrantes do governo Lula acreditam aí que a pressão dos Estados Unidos contra o Brasil deve se intensificar nos próximos dias, não só por causa do julgamento em si, mas pela decisão do governo brasileiro, anunciada na sexta-feira passada, de entrar com a lei de reciprocidade contra o tarifaço de Trump. A comunicação de abertura do processo de reciprocidade já foi enviada ao governo americano pela Embaixada do Brasil em Washington na sexta-feira mesmo. Com isso, aí fica aberto o espaço para consultas e trocas de informações entre os países sobre práticas comerciais. Mas o processo deve ser longo e aí pode durar até 210 dias. O principal objetivo do governo com essa medida seria aí tentar cavar um canal de diálogo, já que até agora quase todas as tentativas de contato com as autoridades americanas foram frustradas.
Além disso, né, o Brasil também acionou a Organização Mundial do Comércio, a OMC, numa atitude mais de caráter simbólico do que prático, mas que sempre pode ser vista aí como uma provocação. De toda forma, né, a decisão do governo aí de abrir o processo de reciprocidade causou preocupação entre os exportadores, especialmente no agronegócio, que segue insistindo aí para que o Brasil esgote as negociações pela via diplomática. Mas em meio a essa nossa preocupação com o tarifaço aqui, na sexta-feira o Trump teve uma derrota importante lá nos Estados Unidos, né? Um tribunal de apelações considerou ilegal o uso da maioria das tarifas impostas por Trump, porém essa decisão ela não suspende de imediato a vigência das tarifas. Elas permanecem em vigor aí pelo menos até 14 de outubro. Nesse meio tempo, o governo americano ainda vai levar o caso à Suprema Corte, onde o Trump conta aí com maior apoio, Débora. Pois é. Bom, enquanto isso, né, apesar desse aparente dia calmo, expectativa para o início de julgamento lá em Brasília no ano que vem, a gente tem um outro assunto que deve repercutir ainda muito essa semana, que é o orçamento, a peça orçamentária anual de 2026, enviada no final da noite de sexta-feira, né, ao Congresso, e que não tem convencido muitos economistas, né, Theo? Exatamente, Débora, né? O projeto de lei orçamentária, né, o PLOA, de 2026. Saiu já era mais de 6 da tarde na sexta-feira, os mercados já estavam fechados, não tiveram tempo aí de repercutir as projeções. Talvez o que esteja mais incomodando os economistas é que muitas projeções de receitas e de cortes de gastos que estão lá no documento e ainda estão pendentes de aprovação do Congresso. Ou seja, depende, muita coisa que está lá depende do Congresso aprovar. Por exemplo, né, apelou atrás aí uma redução de gastos de 19,8 bilhões de reais com o corte linear em benefícios tributários. Mas o Palácio do Planalto ainda está negociando com o Congresso quais benefícios vão ser atingidos. O Executivo também colocou uma estimativa de arrecadação de 20,8 bilhões de reais com a medida provisória que aumenta a tributação sobre investimentos, sobre as BETs e também sobre compensações tributárias, que ainda está sob análise dos parlamentares. Para o economista-chefe da Warren, o Felipe Salto, as receitas estão superestimadas e é improvável que a meta fiscal do ano que vem seja cumprida, mesmo no limite inferior, que seria de déficit zero. Né? Lembrando que a meta de 2026 é de um superávit aí de 0,25% do PIB. O salto da Warren calcula aí um déficit de 101,6 bilhões de reais no ano que vem, enquanto a Peloa traz uma estimativa de superávit de 34,5 bilhões, que é exatamente o centro da meta. O economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale, qualificou o Pelou aí como uma peça de propaganda com estimativa de receita irrealista, numa tentativa do governo vender promessas para ano eleitoral. Segundo ele, talvez seja inevitável discutir a alteração da meta fiscal no primeiro trimestre do ano que vem. Para tendências de consultoria, o governo vai precisar tirar coelhos da cartola para manter o equilíbrio fiscal. Em resumo, Débora, os economistas torceram o nariz aí para esse orçamento de 2026, em pleno ano eleitoral, e dão como certa aí a mudança da meta fiscal em algum momento do ano que vem, Débora. De fato, vamos aguardar então as repercussões. Meu querido, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.